A mensagem de hoje tem como tema identificados na morte em Cristo. Tá bom? Quando alguém pede a identidade, você mostra, a pessoa olha e olha para você, para ver se identifica. Sim? Correto? Quando você está no aeroporto, eles olham a foto do passaporte e olham para você. Olha mesmo. Para identificação. Sim? Sim. Sim. Poucos ouvem sobre esta verdade bíblica. Por isso eu quero compartilhar com vocês essa mensagem. Como se chamou a Guerra Civil Americana Bárbara? História. Gabriel. Marcos. Lana. Gerando até com a sua cabeça. Guerra da Secessão. Entre o norte e o sul, por causa da escravidão que estava havendo ali. Tá bom? Durante a Guerra Civil Americana, um homem de nome George White, grava esse nome. Ele foi convocado por sorteio a ir no fronte da guerra, dessa Guerra Civil Americana. Ele tinha a esposa e 6 filhos. Sabendo disso, um jovem chamado Richard Pratt se voluntariou para tomar o lugar de George White, porque ele era solteiro e o outro tinha filhos e esposa. O comando do exército aceitou essa substituição. Então o Richard foi no lugar do George, que era casado e tinha filhos. E foi lá no front, na frente de batalha. E lá, George White, o jovem, morreu. Passaram-se 2 meses, mais ou menos. O comando do exército novamente tentou recrutar George White. Mesmo o Richard tendo tomado o lugar dele. E quando o comando quis novamente colocar o George para ir para a guerra, ele falou: não, senhor, não vou, porque eu já fui, e tem mais, eu já morri, na pessoa do Richard. Se vocês quiserem, olhem os documentos, vocês vão encontrar o meu nome. O Richard levou o número e o nome de George White. Ele morreu como eu não posso trocar a bola. Se eu trocar o nome deles, vocês me avisam. O George falou pro comando: eu já morri no lugar do Richard. Pode ver. Eles viram realmente. O Richard tinha levado o nome e o número do George. E George foi dispensado. Porque o comando entendeu que ele já havia morrido. Porque ele se identificou na morte do seu substituto. O comando viu, identificou George
como morto na pessoa de Richard. Está dando para entender? Tudo bem? Vamos continuar. Ele morreu na pessoa do seu representante legal. Então, ele não precisou de ir para a guerra e morrer, porque houve uma identificação na morte de Richard. Ele se identificou na morte de Richard. O comando viu o nome dele registrado e houve uma identificação. George está morto na pessoa de Richard. É essa identificação que eu quero que você saiba que é precioso para nós hoje. Jesus tomou o nosso lugar naquela cruz. Ele morreu no nosso lugar. Sim ou não? Sim. Só que tem muitos crentes que não entendem que houve uma identificação na morte dele e continuam morrendo por aí. Muitos morrerão porque não entenderam que houve uma identificação na morte em Cristo. E é sobre isso que eu quero falar. Nesta igreja não falamos qualquer coisa, falamos do Evangelho. E é isso que você precisa ouvir como um cristão salvo. Dá para entender? Se você começar a entender estas coisas pela revelação do alto, sua vida vai mudar. Quem quer morrer aqui? Quem quer morrer? Levanta a mão. Morrer e ir para o inferno. Quem quer? Não, ninguém. Ninguém quer. Então ouça bem essa mensagem. Porque essa mensagem, como o George falou, não, eu já estou morto na pessoa do Richard. Essa mensagem é para que você possa dizer não à morte, porque eu já morri com Cristo. Quando nós somos incluídos na morte e ressurreição com Cristo, nós ficamos isentos de pagar o preço do pecado, que é a morte. A nossa identificação na morte de Cristo nos justificou perante o próprio Deus. O próprio Deus não poderá te matar de jeito nenhum, porque você já está morto na pessoa de Cristo. Isso é importante. A morte que era nossa, Jesus tomou para si. E a vida que era dele, ele a deu para nós. Você tem um direito da vida. Por quê? Porque Cristo te atraiu e te incluiu na sua morte. E houve uma identificação na morte dele. Então agora você tem direito à vida. É esquisito? Está dando para entender? Estou repetindo para deixar bem claro para sempre. Deus sabe. Aquele que creu nessa mensagem, na obra da cruz, ele nem vai perguntar. Mas suponhamos que lá tem um anjo que esqueceu. Você vai poder dizer: não, Senhor, eu tenho direito à vida. Eu já morri com Cristo. De imediato você vai entrar. Ninguém vai te barrar. Se houve uma identificação na morte dele, ninguém vai te barrar. Algumas vezes eu mostrei minha identidade. De imediato eu passei. Identificação. A maneira de Deus nos libertar e nos salvar do pecado e da morte é pela nossa identificação com o nosso substituto em sua morte e ressurreição. Jesus tomou a cruz para nos identificarmos com Ele na sua morte. É por isso que o Romanos 1 fala: agora, pois, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando você começa a entender o Evangelho, essa mensagem da cruz, você começa a entender muitas passagens bíblicas. Elas começam a fazer sentido para você. Esse aqui eu sabia, Romanos 8:1, por exemplo, decor, mas agora tem sentido para mim. Não há condenação sobre mim. Entende?
Gostoso dizer isto, ter convicção disto. Eu não serei condenado ao inferno, Gabriel. Eu não serei. E eu não estou dizendo de boca para fora, é com toda 100% de convicção. Isso é cristianismo. As autoridades não puderam condenar George White, porque houve um pagamento, porque houve o cumprimento de um dever, porque houve uma morte na morte de Richard Pratt. Porque houve uma morte lá naquela cruz, Paulo Roberto. E nós nos identificamos com essa morte. Portanto, hoje, a igreja, como George, fica isento da lei do pecado e da morte. É por isso que não há mais condenação. É por isso que o Romanos 8:2 fala: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. E quando você vive a verdade do Evangelho, você tem vontade de gritar, pular e sair gritando: aleluia! Evangelho é vibração, meu irmão. Evangelho é alegria. É a boa nova grande boa nova da salvação. Eu começo a entender o que o anjo falou quando Jesus nasceu. Eis que vos trago boa nova de grande alegria. Amém. A igreja, quando ouve a boa nova, vibra toda de alegria. Porque houve uma identificação com Cristo naquela cruz. Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou lá naquela cruz. Romanos 8:37. E hoje eu posso dizer que eu sou um vencedor, não porque eu sou alguma coisa, é porque houve uma cruz, uma identificação da morte de Cristo. O pecado, a morte e o diabo foram derrotados, e eu tenho a vitória porque Cristo é a minha vitória. Você pensa que é pouca coisa o Evangelho? Ser cristão? Só cretino que não conhece essas verdades é que acha que é pouca coisa. Mas nós que conhecemos, não é pouca coisa. A igreja, que é mais que vencedora, não fica aí cabisbaixa, tristonha, como muitos crentes são. A cruz foi o maior ato de amor. Romanos 5:8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, sendo nós ainda pecadores, pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Eu não tenho mais dúvida do grande amor de Deus por nós naquela cruz. Você e eu precisamos ter essa experiência de George White, na identificação na morte com Cristo. Espero que você creia e se firme nessa verdade, de modo que você não tema mais a morte, nem a condenação, nem a ira de Deus. Minha pergunta: você se identifica na morte em Cristo Jesus? Sim ou não? Sim, porque a Bíblia nos ensina, porque Deus fala, e porque você pode. Você crê que Deus te batizou, te mergulhou, te imergiu, te colocou na morte em Cristo Jesus? Sim. Romanos 6:3 afirma isso, meus irmãos. Por isso eu creio porque está na Bíblia. Desde que Deus falou, Ele não pode mentir, então eu creio. Romanos 6:3 fala: porventura ignorais que todos nós que fomos batizados, a palavra batizados não é entrar na água, a palavra batizados é ser imergido, colocado dentro da morte de Cristo. E fala batismo nas águas porque a pessoa mergulha na água. Mas não é desse batismo das águas que a Bíblia está falando, é batismo na morte em Cristo. Tá bom? Esse é o batismo bíblico. É esse batismo que você deve crer. Jesus disse: quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. E Ele assim o fez. Quando Ele morreu naquela cruz, Ele te atraiu para você morrer nele, juntamente com Ele.
Isso é importante. Isso é importante. Por isso que 2 Coríntios 5,14 fala que o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Que é Cristo, morreu. Logo, todos morreram. Sim? Sim. Porque Cristo morreu, eu estava nele, eu também morri com ele, você também morreu. Diga amém. Eu creio. Hoje, Lex, precisamos entender 2 fatos importantes que a Bíblia fala. Dois, Elias. 2. Tá? Um está no livro de Romanos capítulo 5, o outro está no livro de Romanos capítulo 6. 2 fatos, Priscila. Presta atenção. Isso é importante. Tá? O primeiro, que é Romanos 5, lá mostra, esse capítulo mostra que Cristo morreu por nós naquela cruz. Amém? Amém? Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo, agora pelos ímpios nós. Ele morreu por nós, pelos ímpios. Está na Bíblia? Tá, vamos continuar. Romanos 5, 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Essa é uma grande verdade que você tem que crer. Ele morreu por nós, diz a Escritura. Creia nisso. Ele te amou. Ele morreu no seu lugar, no meu lugar, por nós, diz a palavra, como o nosso substituto. Amém? Está dando para entender? Richard Pratt morreu por George White. Sim? Sim. Eu fico vendo, marido, e se não houvesse o Calvário, nós é que teríamos que viver. Cruz é livramento. Por que as igrejas evangélicas desprezam a cruz, irmão Elias? Eu não entendo. Eu não entendo. Hoje, Maísa, eu vejo a preciosidade da cruz. Agradeço ao Senhor por ter morrido no meu lugar. Já contei isso. Aquele filme, O Resgate do Soldado Ryan. Primeira cena que aparece é ele. O capitão. Ele, Ryan. Desculpa. Ele, já veio no túmulo do capitão que o salvou na Segunda Guerra Mundial. Ele nunca mais esqueceu que um soldado morreu por ele, para resgatá-lo. É por isso que a cruz nunca mais, Valtinho, devemos esquecer, porque ali houve resgate da tua vida, do inferno e da morte. Você nunca deve esquecer do Senhor Jesus Cristo, que te resgatou com a sua própria vida. O segundo fato está onde, Bárbara? Romanos 6. Lá encontramos a nossa identificação na morte em Cristo. Em Cristo. Com Cristo. Romanos 6. Versículo 3 desse capítulo 6. Batizados em Cristo Jesus na sua morte. No primeiro capítulo 5 Ele morreu por nós. Agora nós morremos nele, em Cristo. A preposição em no grego dá a ideia de ser colocado dentro. E eu gosto dessa ideia. Deus nos colocou dentro de Cristo na sua morte. Quando Ele morreu, nós morremos com Ele.
versículo 4 do capítulo 6. Sepultados com Ele, juntamente com Cristo, em Cristo, o nosso velho homem. Versículo 8: morremos com Cristo. Deus uniu com Cristo naquela cruz. Fomos incluídos, identificados em sua morte. Por isso, 2 Coríntios 5,14, que já lemos, fala: um morreu por todos, logo todos morreram. É preciso haver claramente no seu coração, no seu entendimento, que houve uma identificação na morte em Cristo Jesus. Quando passamos por essa experiência do novo nascimento, a Bíblia começa a se tornar viva para nós. Por exemplo, Romanos capítulo 5, versículo 1: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim, uma das palavras mais importantes, que mais me alegra na Bíblia, é a palavra justificação. Porque se você não entender, e se você não for justificado, só resta uma coisa para você: condenação. Dá para entender como essa palavra é poderosa? É necessária para você. Você tem que ter 100% de convicção que você é uma pessoa justificada. É no passado eu cometi um pecado e que me atormentava, e o diabo me atormentava. Mas quando Deus me revelou que lá na cruz Jesus com seu sangue me justificou, um dia à tarde eu estava lendo a Bíblia e o diabo veio me acusar, como sempre me acusava, e eu abaixava a cabeça porque eu era um pecador. Mas quando eu fui justificado naquela tarde, quando o diabo veio me acusar, eu levantei da minha cadeira, da minha escrivaninha, falei: olha, escuta aqui, o sangue de Jesus já me justificou, eu estou com a ficha limpa diante de Deus. Então você está perdendo o seu tempo? Cai fora! Nunca mais o diabo ousou me acusar, nunca mais. Porque ele conhece mais do que a maioria dos crentes essa verdade que eu estou pregando hoje. Você precisa conhecer, para não estar debaixo da acusação satânica. Quando você se identifica na morte de Cristo e é justificado, você tem esta convicção e esta vitória. Eu já contei isso na igreja, mas vou fazer um parênteses aqui, Gabriel. Contando que um dia, numa noite, um fazendeiro de ovelhas, no meio do rebanho, encontrou uma ovelha chorando desesperadamente, porque a sua mãe, quando deu à luz, no momento do parto, a ovelha mãe faleceu. E aquela ovelhinha com fome, sentindo a falta da mãe, começou a chorar. Ao mesmo tempo, naquele mesmo rebanho, o pastor ouviu o choro de uma ovelha e foi até essa ovelha e descobriu que essa ovelha acabara de dar à luz, só que o bebezinho estava morto. Uma mãe sem filho, um filho sem uma mãe. Foi o que detectou o pastor, o dono, o fazendeiro, naquela noite. Então, acendeu uma luz. Ele correu para pegar a ovelhinha órfã, sem a mãe, e colocou para mamar na ovelha mãe que havia perdido o filho. Quando colocou ali, aquele bezerrinho com fome,
berrando, chorando, Lana, querendo mamar. Aquela ovelha mãe cheirou, ficou cheirando e não deu de mamar. Cheirou. Ela queria, como mãe, dar de mamar, mas cheirava, afastava da ovelhinha pequenina, cheirava, afastava e não deu de mamar, porque aquela mãe reconheceu que não era filhote dela. O fazendeiro ficou triste e não sabia o que fazer. Queria salvar a ovelhinha. Então ocorreu outra ideia. Aquela ovelhinha morta, o fazendeiro tirou a pele da ovelhinha morta, cobriu a ovelhinha viva, levou até a mãe que havia perdido a ovelhinha. A mãe cheirou e reconheceu o cheiro do filho na pele do filho. Então ela deixou a ovelhinha, que não era filho, mamar, porque aquela ovelhinha estava revestida com a pele do filho. É isto que Deus fez conosco. Seu filho morreu e ressuscitou, mas naquela cruz houve um revestimento. Quando nós fomos colocados para dentro de Jesus, nós fomos revestidos de Jesus. Só por isso Deus te aceita. Se você não participar da cruz e não for revestido de Jesus, você não será aceito por Deus nunca. Nunca. Por isso que eu gosto de Gálatas 3:26, porque lá fala: todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Quando você foi batizado, incluído na morte de Cristo, a Bíblia fala que Cristo te abraçou, Cristo te revestiu. Isso foi maravilhoso. Se não houvesse uma cruz, Maria, nós não seríamos revestidos de Cristo e nós não seríamos aceitos e nem agradáveis diante de Deus. Deus nos aceita por Jesus Cristo, ponto final. Não tem um crente bom sobre a face da terra que tenha mérito para ser aceito por Deus. Deus não aceita ninguém senão por meio do seu Filho Jesus Cristo. Por isso 1 Coríntios 1:30, Anderson fala que Cristo se tornou da parte de Deus em nossa redenção, santificação e justiça. E redenção, justiça. Por isso que a palavra de Deus fala lá que Cristo se tornou para nós, para Deus, por nós, em nossa justiça, e por isso nós somos aceitos. É assim que nós seremos salvos da ira de Deus, Romanos 5:9. Muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Eu não tenho medo da ira de Deus, não porque eu seja bom, mas porque o sangue de Cristo, o próprio Cristo me revestiu. Cristo é minha proteção contra a condenação e a destruição e a morte e o inferno. Não tenho mais medo, porque Cristo me revestiu. Isso é evangelho, isso é salvação. A nossa identificação com Deus mudou tudo. O nosso status quo, não mais ímpios e pecadores, mas santos e fiéis. Não mais filho das trevas, mas filho da luz. Não mais uma criaturinha, mas filho de Deus. Isso que eu estou pregando, esse evangelho muda sua vida diante dos olhos de Deus. Deus não vai ver mais você como um estranho, um pecador, um inimigo. Eu me sinto amado, cuidado por Deus. Eu sei que eu sou amigo de Deus.
Eu sou filho de Deus. Minha vida mudou. Meu status, minha situação mudou. É isso que importa contigo. É isso que importa. É dentro da igreja que todos sejam revestidos de Cristo. Muitos crentes vão buscar muitas coisas lindas na igreja. Não vai mudar nada a situação deles. É Cristo em você e você em Cristo que vai mudar tudo. Não perca tempo. Este é o Evangelho. É isso que faz a diferença. Eu vou perguntar pela última vez hoje. Você se identifica com Cristo em sua morte? Sim ou não? Sim. Amém. Diga, eu estou identificado na morte com Cristo. Porque naquela cruz Ele me atraiu e me fez morrer nele. E com Ele fui ressuscitado. Eu me identifico com Jesus Cristo em sua morte e ressurreição. Estou justificado porque Cristo me revestiu com sua justiça. Não estarei debaixo da ira de Deus, mas gozarei a glória do céu como um filho regenerado do Filho de Deus. Amém. Vamos orar. Aleluia. Aleluia. Isso que importa, igreja.